A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos desse curso de Escatologia no Lar. Nós temos milhares de alunos das mais diversas idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos e até anciãos. A grande maioria, claro, são evangélicos, mas temos também alunos que são telespectadores assíduos de diversas religiões que gostam de estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse e não perdem um programa sequer. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Bem, você sabe que o nosso objetivo aqui ele é tríplice, né? Primeiro, o nosso desejo é que você que já é cristão, você que já é evangélico, que você seja edificado, que você possa crescer espiritualmente, que você possa ter uma compreensão dos eventos escatológicos e do livro do Apocalipse. Se você ainda não é cristão, se você não é evangélico ou pertence a outra religião, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, porque Jesus é o único caminho de acesso a Deus. E se você por alguma razão já foi cristão, já foi evangélico e por algum motivo parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar à casa paterna o mais breve possível. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação de diversas formas. Você tem, além do canal de televisão, você tem 2 canais no YouTube, que é o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Oficial, e também você tem o site, o www.iadpeplay.org.br, e a mais nova opção é você baixar no aplicativo, no Play Store aí, o aplicativo Rede Brasil TV, e você assistir de qualquer lugar a nossa programação no seu próprio celular. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo aí na tela, 994661010. Se você está assistindo ao nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 18 do livro do Apocalipse, que descreve essa imagem, é a queda de Babilônia. Você sabe disso? Pode trazer a tela, por favor. Você sabe que a queda de Babilônia está em 2 capítulos, né? O capítulo 17 e o capítulo 18. Sendo que no capítulo 17 fala da Babilônia religiosa, aquele sistema religioso, e no capítulo 18 trata, na realidade, da queda de uma cidade literal, física. Professor, que cidade é essa? Não sabemos ainda. Mas tudo nos leva a crer que será a sede do governo mundial, não é? Então, se você está acompanhando o programa, você sabe, nós já estamos falando sobre esse tema já há alguns programas e vamos ainda dedicar outros programas, além de hoje, para comentar este capítulo, porque são 24 versículos. E você sabe disso, nós às vezes nos detemos, paramos um pouco em cada versículo. Quando nós achamos por bem, nós às vezes também trazemos uma explicação sobre outros temas que estão, claro, no texto bíblico. Por exemplo, às vezes nós falamos sobre a salvação, às vezes falamos sobre o Espírito Santo, às vezes nós falamos, por exemplo, sobre os seres angelicais, não é? Para que você tenha não só uma aula de escatologia, mas você tenha uma aula também de teologia na sua casa. E você que sabe, não é? Você é um telespectador assíduo, nós sempre recomendamos que você acompanhe a nossa programação com a sua Bíblia, com um caderno de anotações, e se porventura você está em um ambiente que não dispõe de uma Bíblia, não tem problema. A equipe de Atos preparou aí os textos bíblicos com as imagens para que você possa acompanhar a explicação lendo os textos bíblicos, as referências e, claro, através dessas imagens que são, claro, meramente ilustrativas, você possa ter uma compreensão melhor do assunto. Na verdade, nós já explicamos 7 versículos do capítulo 18. É aquela metodologia que nós utilizamos sempre, você sabe, nós sempre recapitulamos o que vimos no programa anterior. Então, nós não vamos recapitular os 7 versículos para ganharmos tempo, mas vamos ao menos recapitular os versículos 4 a 7
e darmos continuidade ao estudo do capítulo 18 do livro do Apocalipse. Então vamos só recapitular os versículos 4 a 7, que foi o que nós estudamos no programa anterior. Pode passar a tela, por gentileza? Então, no capítulo 18, versículo 4, João ouviu uma voz do céu, possivelmente a voz do próprio Deus, que dizia: sai dela, povo meu. Dela quem? Da Babilônia, desta cidade, que será a sede do governo mundial. E quando Deus diz povo meu, aí nós explicamos, né? Não pode ser a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Mas são as pessoas que se converterem durante o período tribulacional, que estarão servindo a Deus durante esse período. Então, quando Deus diz, sai dela, povo meu, tem dois sentidos. Tem um sentido físico, literal. Olha, saia da cidade que eu vou destruir. Saia daí imediatamente. Mas também tem um sentido espiritual, no sentido de dizer assim, não cometa as mesmas práticas dessa cidade, que com certeza será uma cidade entregue à idolatria. O texto deixa isso bem claro. Então, esse sai dela, povo meu, tem um sentido literal e também tem um sentido espiritual. Mas por que essa recomendação? Por que é que Deus diz, sai dela, povo meu? Volta ao texto para nós vermos. Para que não sejas participantes dos pecados e para que não incorras nas suas pragas. Inclusive, quando nós explicamos esse versículo, pode trazer a tela? Nós deixamos bem claro, lembra disso? Que muitas vezes os pecados da cidade influenciou a igreja. Você lembra disso? Eu citei, por exemplo, aquelas 7 igrejas lá do Apocalipse, lá da Ásia Menor. Quando nós estudamos aquelas cartas, nós vimos que algumas igrejas foram influenciadas por conta da cidade. Um exemplo muito claro disso foi a igreja de Laodiceia. E citamos também o exemplo de outra cidade, que não é uma dessas 7, que foi a cidade de Corinto. Inclusive, a carta de Paulo aos Coríntios é das 21 a mais problemática, porque trata de muitos problemas que havia na igreja. E isso por quê? Porque os pecados da cidade de Corinto acabou influenciando a igreja de Corinto. Por isso Deus disse, sai dela, povo meu. Nós vimos no versículo de número 5, não é? Que Deus deixa bem claro, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E é claro, você sabe disso, nós já explicamos. É claro que o pecado não é necessariamente uma mercadoria no sentido físico que vai amontoando a chegar no céu. Não. O sentido do texto é dizer assim, os pecados que essa cidade tem cometido, a memória chegou lá no céu, Deus tomou conhecimento. E nós estudamos, inclusive, outros textos, né, onde Deus deixa bem claro que à medida que o pecado vai crescendo, vai proliferando na terra, isso chega ao conhecimento de Deus e no tempo exato, no tempo oportuno, Deus executa o juízo. Volta ao texto, versículo 5 ainda. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Nós já explicamos aí que esse lembrar-se aí, pode trazer a tela, não é que Deus se esqueceu e agora lembrou. Não, Deus não se esquece, Deus não sofre de amnésia, Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Esse lembrou-se é uma ação de Deus, uma ação divina. E nós citamos até alguns exemplos bíblicos, né? Quando Deus lembrou-se de Noé, não é que ele estava esquecido, foi que Deus agiu favoravelmente. Quando Deus lembrou-se de Raquel, não é que ele estava esquecido, é que Deus agiu favoravelmente a favor de Raquel. E assim sucessivamente. Só que nesse texto, o lembrar-se de Deus aí fala de uma ação punitiva, fala de um castigo, fala de um juízo. No versículo 6, nós vimos também que essa voz diz assim, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. É Deus anunciando o juízo, Deus anunciando o castigo desta cidade. Finalmente, o versículo 7, pode passar a tela, foi o último texto que nós estudamos, que fala do orgulho, da soberba desta cidade. Veja o que o texto diz acerca dessa Babilônia. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Então nós vimos aí que essa cidade se sentiu assim, imbatível, inabalável. Havia uma autoconfiança,
Os moradores dessa cidade se sentiam assim muito seguros, muito guardados, muito protegidos. Havia uma autoconfiança enorme. Só que nós vamos perceber que inesperadamente o juízo de Deus virá sobre esta cidade por conta dos seus muitos pecados. Bem, até aqui foi uma revisão, nós só recapitulamos aquilo que vimos e a partir de agora, aí sim, vamos estudar a partir do versículo de número 8, dando continuidade ao estudo do capítulo de número 18. E claro, se surgir alguma dúvida, você anota e depois manda uma mensagem para nós que nós estaremos respondendo nos próximos programas. Vamos para o versículo de número 8. Pode passar na tela, por favor. No versículo 8 diz assim: portanto, num dia virão as suas pragas. Quais pragas? A morte e o pranto e a fome. Traga a tela. Então, quando diz que num dia virão as suas pragas, está dizendo que o juízo desta cidade será algo rápido, repentino. Não será aquele juízo que vai ser lento, demorado, não. Dá-nos a entender o texto que vai ser muito rápido. Inclusive, tem um texto aqui que nós vamos estudar nos próximos programas, mas eu quero só antecipar esse texto para que nós tenhamos uma ideia do quanto será rápido esse castigo dessa cidade. Por exemplo, no mesmo capítulo 18, no versículo de número 21, diz assim: e um forte anjo, veja, levantou uma pedra com uma grande mó, uma pedra de moinho, e lançou-a no mar. Ou seja, ele pegou uma pedra de moinho e lançou no mar. Isso daquela visão de João, claro. Aí o anjo diz: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Então veja que coisa interessante. Para corroborar com essa informação de que o juízo, o julgamento, o castigo dessa cidade será rápido, um anjo pega uma grande pedra de moinho, naquela visão de João, lança no mar e diz assim: olha, com o mesmo ímpeto, com a mesma intensidade, será destruída a Babilônia. E quais são as pragas que virão sobre esta cidade? Abre o texto mais uma vez. As pragas são a morte e o pranto e a fome. Mas não só isso. O texto continua dizendo: e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Glória a Deus, né? Então observe que é Deus que está executando o juízo. É Deus que está determinando o julgamento daquela cidade. E qual é a cidade segura para o juízo de Deus? Não existe. Não existe cidade segura para Deus. Existem cidades seguras para outros exércitos. Pode haver cidades seguras e bem protegidas para o ataque até de mísseis de nações estrangeiras, mas para o juízo de Deus não. E é claro, você sabe disso. É um tema que nós falamos aqui quase que diariamente no programa, mas não é porque eu quero falar desse tema, é porque está muito claro na Bíblia, que é o tema do julgamento, do juízo de Deus. E claro, você sabe disso. Eu vou antecipar aqui mais um versículo, para nós termos uma compreensão do assunto. Talvez você não acompanhou os programas anteriores e está aí pensando, né? Mas por que esse juízo? Por que esse julgamento? Abre a tela, versículo 8 mais uma vez. Veja, num dia virão as pragas. Quais pragas? Morte, pranto e fome. O que mais? Essa cidade será queimada no fogo, porque forte é o Deus que a julga. Então veja, traga a tela. Isso aqui não é um fenômeno da natureza apenas. Isso aqui não se trata necessariamente de uma guerra entre nações. Não, isso aqui é um juízo específico sobre uma cidade. E por quê? Vamos ver o versículo de número 23 e 24, que nós vamos estudar, não vou explicar agora, mas só para nós entendermos, né? Diz assim: porque os teus mercadores eram grandes na terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e aqui está toda sorte de heresias, de falsos ensinos. E no versículo 24 diz: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, é dessa cidade que vai sair a ordem do anticristo
para perseguir os crentes, os salvos, os judeus e os gentios que se converterem a Cristo durante o período tribulacional. Então, esse juízo de Deus, esse julgamento, esse castigo sobre esta cidade, torno a dizer o que você já sabe. Não é um juízo de um tirano, de um ditador, de um Deus carrasco, irado, sem misericórdia. Não, é do mesmo Deus que nós conhecemos. Esse Deus misericordioso, esse Deus longânimo, mas esse Deus que não é impune. No tempo exato ele castiga, ele pune. Vamos ver o que diz o versículo de número 9. O versículo 9 diz: e os reis da terra, é claro, não é? Que nós entendemos contextualizando. Vamos contextualizar? Vamos. Vamos trazer essa informação para os dias de hoje? Vamos. O sentido é, e os presidentes das nações, os ministros de Estado, não é porque você sabe disso. Essa sede do governo mundial, haverá um líder político mundial, que é o anticristo, mas que ele será assessorado por reis. Nós vimos isso. Haverá reis, haverá nações, haverá países, haverá presidentes que estarão assessorando, auxiliando, ajudando esse reino. Abra o texto mais uma vez. Então, quando fala sobre os reis da terra, está se referindo aos presidentes das nações, principalmente aqueles que vão apoiar o anticristo, que se prostituíram com ela quem? A Babilônia. Você sabe, essa prostituição aí não é necessariamente uma prostituição física, um relacionamento entre homem e mulher, não necessariamente. Essa prostituição, acima de tudo, ela é espiritual. Nós já falamos isso desde o capítulo 17. Haverá uma implantação de uma religião única que dá-nos a entender uma espécie de movimento ecumênico, onde as pessoas serão obrigadas a participar daqueles cultos, serão obrigadas a participar da adoração ao anticristo. Então, essa prostituição aí, acima de tudo, é uma prostituição religiosa, é uma prostituição espiritual. E você sabe que esta é a tendência natural. Se os reis, os presidentes dessas nações estão apoiando esse governo do anticristo, estão apoiando esse sistema político e religioso, qual é a tendência natural? Influenciar o seu país, fazer com que os seus súditos, né, ou seja, os cidadãos do seu país, também participem desse culto, que será uma espécie de culto ecumênico, é o que dá-nos a entender ao lermos a Bíblia Sagrada. Abre o texto mais uma vez, pode abrir a tela, por favor, versículo 9 ainda. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, né? Ou seja, nas luxúrias dessa cidade, né? Na devassidão desta cidade. O que é que esses reis vai fazer? Chorarão sobre ela e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Você vai perceber, pode trazer a tela, por favor. Você vai perceber que várias vezes no texto vai falar sobre as pessoas chorando pela cidade, os homens lamentando pela cidade. E em momento algum, esses líderes, estes reis, vão lamentar pelas pessoas que vão morrer. Eles vão lamentar pela cidade, vão lamentar pelos produtos daquela cidade, pelas importações, pelas exportações, mas não pelas pessoas. O texto deixa bem claro isso, que este pranto, esta lágrima, essa tristeza, não é por causa das pessoas que vão morrer durante a execução desse juízo. Eles estão muito mais preocupados com esta grande, opulenta e rica cidade, que será no futuro a cidade mais importante do mundo no aspecto político. E por que isso? Porque ela será a sede do governo. É de lá que vai sair as diretrizes, as normas, as leis para governar todas as nações do mundo. Mais uma vez, pode abrir a tela, por favor, ainda no versículo 9. Então, esses presidentes que se prostituíram com ela, né, que viveram em suas delícias, né? Ou seja, nas suas orgias, nos prazeres oferecidos por esta cidade, vão chorar, vão prantear, vão estar tristes quando virem a fumaça do seu incêndio, né?
quando virem Deus executando juízo sobre esta cidade. Veja o que diz o versículo de número 10, pode passar. Aí diz assim: estarão de longe pelo temor do seu tormento. De longe, por quê? Durante a destruição, não é? Eles vão pegar seus jatinhos, vão pegar os seus helicópteros, vão pegar os seus iates e vão às pressas fugir da cidade. E é interessante isso, que Deus vai permitir que alguns deles não morram naquela destruição. Alguns deles vão conseguir escapar. E, claro, para que eles vejam com os seus próprios olhos a execução do juízo divino. Como ocorreu no passado. Você lembra disso? Que quando Deus mandou um anjo para matar os 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, já percebeu que o anjo deixou Senaqueribe vivo? Foi. Ele ainda ficou vivo, não morreu exatamente naquela destruição. Por quê? Porque era necessário que ele visse o juízo, o castigo de Deus. Então, Deus vai permitir que alguns desses presidentes, né, eles possam, claro, haverá presidentes que estarão nas suas nações e verão a destruição dessa cidade pelos meios de comunicação, eu não tenho dúvida disso. E haverá outros que estarão lá, nesta capital, nesta sede do governo, que em meio à destruição vão pegar seu jatinho, seu helicóptero, vão pegar o seu iate, vão fugir, vão correr, mas ficarão observando de longe. Ficarão lá como meros telespectadores, vendo a destruição da cidade e detalhes, sem que nada possam fazer para proteger ou para impedir que a cidade seja destruída. Volta o texto mais uma vez para você ver. Diz assim: estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Claro que uma hora aí não significa dizer necessariamente 60 minutos. Pode trazer a tela? Não é necessariamente 60 minutos. Esse tempo aí não é profético no sentido de ser exato o tempo, mas está falando assim de algo repentino, de algo inesperado, que não demorou, que veio logo, que veio rápido. Então, o juízo, o castigo de Deus sobre essa cidade será algo muito rápido, de forma que ele passa a ser descrito aí como sendo de uma hora. Pode passar o texto, versículo de número 11. Diz assim: e sobre ela quem? A Babilônia, choram e lamentam. Quem? Os mercadores da terra. Então nós cremos, pelo relato dos versículos 11 a 14, nós cremos que essa cidade será uma cidade muito rica e ela vai ser uma cidade muito poderosa economicamente falando. Os versículos 11 a 14 traz uma série de produtos que serão comercializados nessa cidade. Claro, comercializados antes da destruição, né? Durante o governo do anticristo. Há uma série, há uma descrição, eu diria até detalhada, eu diria até minuciosa, de tantos produtos que serão comercializados nessa cidade. Então, a ideia que temos ao ler o texto é que essa grande cidade, esta capital, haverá um comércio livre, haverá muitas importações, muitas exportações, e os reis, esses presidentes, tanto o próprio anticristo como os presidentes das nações que estiverem apoiando, ajudando o anticristo, eles irão ficar muito ricos, eles irão enriquecer exatamente nessas negociações comerciais, né? Porque haverá com certeza muitas importações e exportações. Veja o texto, pode abrir a tela mais uma vez, versículo 11, sobre ela choram, lamentam quem? Os mercadores. Os mercadores é aquelas pessoas que vendem, que compram, né? Aquelas pessoas que estão fazendo a comercialização, transações comerciais, por exemplo, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então não se pode mais comprar. Agora houve um colapso,
Agora, a cidade foi destruída. Com certeza, com essa destruição, vai trazer um colapso comercial, porque isso vai afetar todas as transações comerciais. Veja a partir do versículo 12, o grande número de itens, de produtos que serão comercializados nessa cidade, mais uma vez eu repito, comercializados antes da destruição. Porque o lamento ocorrerá exatamente por quê? Por que virá o lamento? Porque a partir dessa destruição não vai mais poder comprar e vender. Então veja aí uma grande lista de produtos. Pode passar a tela, por favor, a partir do versículo 12. Diz, mercadorias de ouro. Então vai começar com pedras preciosas, veja. Então, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas. Pode deixar essa tela aberta aí por alguns instantes, por favor. Né? Então, primeiro grupo de mercadorias, as mercadorias mais valiosas que possam existir. Quais são as mercadorias mais valiosas? O ouro, a prata, as pedras preciosas, as pérolas. Mas não só isso. Depois vai falar sobre tecidos. Que tipos de tecidos serão comprados, vendidos por esta grande capital? Ora, é claro que vai se usar uma linguagem dos tempos bíblicos, claro, né? É claro que vai se falar daquilo, em termos de tecido, de mais valor que existia nos tempos bíblicos. Mas, hoje, existem, claro, tecidos que nós não podemos nem dizer o nome de tão preciosos, não é? Que são. Então, quais são os tecidos? Linho, púrpura, seda e de escarlata. Essa cor púrpura e escarlata é a cor da realeza. Eram cores de trajes que eram usados nos tempos bíblicos pela realeza, pelos reis, pelos príncipes. Então, o linho e a seda fala do tipo de tecido, mas essa cor púrpura e escarlata está falando exatamente das cores da realeza, que nos tempos bíblicos só as pessoas da alta sociedade, os ricos, os milionários, os reis, os príncipes, as rainhas, as princesas, essas pessoas do palácio é que vestiam. Mas não só isso, não só as joias, prata, ouro, pedras preciosas, pérolas, não só os tecidos finíssimos, caros, mas diz assim, toda madeira odorífera. O que é uma madeira odorífera? Essa madeira que que exala um bom cheiro, né? Pode deixar o texto lá, por gentileza, é proposital, tá bom? Então, essa madeira odorífera, vasos de marfim, não é? Vasos caríssimos que são comercializados, vasos de madeira preciosíssima. É claro, você entende isso, que nos tempos bíblicos os vasos mais preciosos, né, eram aqueles de marfim, eram aqueles de madeira, e hoje, claro, existem vasos que são de valores enormes, né? Claro, com outros materiais mais modernos, mais sofisticados, como vasos de prata, por exemplo, e coisa semelhante, né? De bronze, de ferro, de mármore. Então, veja quantos produtos, mas não parou aí. Veja o versículo 13, pode passar o versículo 13. Há uma lista enorme de materiais que será vendido nessa cidade. O cinamomo, por exemplo, é uma espécie de uma árvore, cuja madeira é muito, nos tempos bíblicos, muito rara, muito preciosa, muito valiosa. O cardamomo, na realidade, é um fruto, é uma espécie de um gengibre. Perfumes, né? Perfumes raríssimos, caríssimos. Quais eram os perfumes mais caros nos tempos bíblicos? Era a mirra. Então, a mirra era uma espécie de um perfume, de uma especiaria que servia tanto para embalsamar os mortos, como também para fabricar perfumes, unguento que exalava um bom cheiro, né? Esse incenso, tudo isso aí fala de quê? De perfumaria, né? Fala de perfumaria. Vinho, azeite, flor de farinha, produtos da terra. Que coisa interessante, né?
Pode deixar a tela aí, por favor, não tem problema. Que coisa interessante. Veja que essa cidade, muito rica comercialmente, há muitos produtos a serem vendidos nessa cidade. A mirra, o incenso, o perfume, está falando de quê? De perfumes, né? Que são raríssimos, caríssimos. Produtos da terra agora. Quais são os produtos da terra? O vinho. Então, essa nação, esse país, será um grande produtor de uvas, de vinho de alta qualidade, com certeza, de azeite, que é extraído lá das oliveiras, da flor de farinha, o trigo. Então, haverá também muitos produtos da terra que será produzido dessa nação. O que mais? A cavalgaduras. Essas cavalgaduras fala de quê? De animais, de montaria, não é? Cavalos e derivados assim, de montarias, ovelhas, veja quanto, né? Agora são animais, mercadorias de cavalos, de carros e de corpos e de almas de homens. Professor, o que é aí corpos e de almas de homens? É que com certeza nos tempos bíblicos havia a comercialização de escravos. Hoje nem tanto, né? Eu diria nem tanto, porque apesar da escravatura ter sido abolida, mas em alguns países ainda existe a mão de obra escrava, você sabe disso, eu não estou inventando nada aqui. Mas esses corpos de almas e de homens fala de serviço braçal, fala de trabalhadores. Haverá pessoas dessa nação, desse país, que irão para outros países para trabalhar para as pessoas. Pode passar o texto ainda no versículo de número 14. Diz assim: além dessa lista interminável que nós já falamos, né, de tantos produtos que serão comercializados, e há no versículo de número 14, assim, uma referência que nos leva a entender que a lista de produtos não acabou ainda, não terminou, tem muitos outros produtos. O texto diz: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Então, o fruto do desejo da alma é que esses produtos, essa comercialização, trazia alegria, era aquilo que trazia o anseio da alma dos homens. Pode trazer a tela. Então, é claro que a Bíblia não vai falar de produtos que não existiam nos tempos bíblicos, né? Mas o que dá-nos a entender nesse texto é que haverá também outros produtos que são aqueles que satisfazem o anelo, o anseio das pessoas. É possível que essa nação, esse país, essa grande cidade, seja também exportadora de uísque, de bebidas finíssimas, talvez de charutos, coisa desse tipo, porque veja o que o texto diz. Abra mais uma vez o versículo 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Ou seja, a cidade sendo destruída, esta cidade que você comprava e vendia, que comercializava todos esses produtos, aquilo que era o desejo da tua alma foi-se de ti, foi embora. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Pode trazer a tela. Então é Deus anunciando esse juízo, anunciando esse julgamento, falando dessa cidade, essa opulenta, rica cidade, que com certeza será a cidade mais rica, mais importante do mundo, e fará a comercialização, a importação e exportação destes produtos. E Deus está dizendo: olha, isso aí foi-se de ti, porque não há mais. Porque essa destruição dessa cidade não é uma destruição para depois reconstrução, não tem como mais reconstruir. Porque depois, isso possivelmente já vai ocorrer no final da grande tribulação. Então dá-nos a entender que logo após vai vir o que? A vinda de Jesus em glória, virá o reino milenial de Cristo. Então a Babilônia ela não será mais reconstruída. Não será uma destruição parcial que depois alguém possa ir lá e reconstruir ou restaurar, não. É Deus executando o seu juízo e o seu julgamento. Finalmente, o versículo de número 15, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Talvez até o versículo 16 no máximo. Aí diz: e os mercadores destas coisas, ou seja, os vendedores que vendiam todos esses produtos, que com ela se enriqueceram, né, ganharam muito dinheiro comercializando esses produtos,
estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Então, verão uma forma de fugir, de correr, de se esconder, para olhar de longe a destruição dessa cidade. E hoje, claro, nós sabemos disso, através dos meios de comunicação, será muito fácil as pessoas do mundo inteiro ficarem vendo, ficarem presenciando. Veja o versículo 16, o que diz. Versículo 16. E dizendo, o que é que essas pessoas vão dizer? Ao perceber a destruição, a ruína que virá sobre esta cidade. Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino. Claro, você entende, não precisa nem ser um teólogo para entender isso. Não é que a cidade estava vestida de linho, não. Mas isso é uma linguagem figurada. É uma linguagem simbólica para nós entendermos que essa cidade era uma cidade rica. Porque nos tempos bíblicos, quem se vestia de linho fino, de púrpura e de escarlata, como já dissemos, eram as pessoas ricas, eram as pessoas da alta sociedade. Então, quando diz que esta cidade estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, está dizendo que essa cidade era uma cidade opulenta, rica, milionária, uma cidade, com certeza, será uma cidade muito famosa, mais famosa do que as grandes metrópoles, do que as grandes cidades que conhecemos hoje. Ela será mais importante do que Nova York, mais importante do que Londres, mais importante do que Paris, mais importante do que Tóquio, porque esta cidade será a capital do mundo durante o governo do anticristo. Bom lembrar, durante o milênio a capital do mundo será Jerusalém, a cidade de Jerusalém lá em Israel. Voltando ao texto, que é o último texto que vamos estudar hoje. Então ela estava vestida, como estava vestida essa grande cidade? De linho fino, de púrpura, de escarlata. Mas não só isso, ela estava adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Ou seja, então de uma forma simbólica, de uma forma figurada, descreve esta cidade como sendo uma mulher muito rica, que estivesse muito bem vestida. Finalmente, o texto diz, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Pode trazer a tela, por favor. Então, diante daquele juízo, diante daquele julgamento, toda aquela riqueza, todas aquelas joias de prata, ouro, de pedras preciosas, todos aqueles tecidos de linho, seda, de escarlata, de carmesim, todos aqueles produtos de perfumes, de especiarias e produtos da terra, nada pôde evitar ou pôde impedir que aquela cidade fosse destruída. Agora, é bom lembrar, para que você não faça uma interpretação errônea ou equivocada. O problema da cidade não é as comercializações, não. Não é as importações e exportações, não é isso. Apenas a Bíblia está descrevendo que esta cidade ela será uma grande importadora e exportadora desses produtos, principalmente exportadora. Então será uma cidade muito rica. Comercialmente falando, será a cidade mais importante do mundo. Agora, o que vai fazer com que sobrevenha o juízo, o castigo sobre essa cidade, está nos versículos 23 e 24. Todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então a destruição não é porque ela é uma potência mundial, não. Não é porque ela seja uma grande exportadora, não. Até porque isso não é pecado, importar e exportar, não é pecado. Isso é até uma bênção para o mundo hoje. As importações e as exportações. É fazer com que o Brasil, por exemplo, possa receber produtos de outras nações e possa exportar produtos para outras nações. Não há problema nessas comercializações, né? Nessa transação comercial. Problema está nos versículos 23 e 24. Nas feitiçarias, que é o engodo, o engano, as heresias, e principalmente por conta da perseguição aos santos e ao derramamento do sangue dos santos, conforme o versículo de número 24.